Em Angola, o grupo criminoso que ameaça e agride religiosos brasileiros é suspeito de cometer graves crimes financeiros e de fraudar documentos. Aqui no Brasil, parlamentares estão perto de aprovar a criação de uma comitiva do Congresso para exigir medidas do governo angolano. Os homens que lideram o movimento criminoso de ocupação de templos e casas da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola tentaram dar um golpe financeiro contra a instituição brasileira. Esses documentos são provas da real motivação do grupo dissidente angolano, que agiria com a conivência de algumas autoridades do país africano. Usando o símbolo da igreja, eles se auto-intitulam como Comissão de Reforma e mandam uma carta para o Banco Atlântico, na capital Luanda. Nela, os invasores querem ter poderes para representar a igreja junto às instituições públicas e privadas. Ainda pedem que os cartões dos religiosos brasileiros sejam desativados, assim como o serviço de internet banking. O banco não aceitou a documentação suspeita, mas o grupo que tentou se apossar das contas bancárias da Igreja Universal enviou também uma ata falsificada para supostamente provar que eles teriam se tornado os representantes legais da instituição. E os termos do documento evidenciam a demonstração de ódio aos brasileiros. Nesse ponto, os invasores escrevem: os participantes decidiram por unanimidade dar por fim do serviço eclesiástico pela Igreja Universal em Angola dos missionários brasileiros em todo o território nacional. O advogado angolano Ângelo dos Santos explica que, ao mandar a carta para o banco, os dissidentes cometeram crimes graves, segundo o Código Penal do país, como associação criminosa, falsificação de documentos, falsidade ideológica e tentativa de desvio de dinheiro. Em termos jurídicos, essa associação não existe. Para efeitos legais, a associação não existe, assim como todos os atos por si praticados. Os factos provados, os factos constantes na carta, são bastantes para que haja uma condenação. E há ainda outros crimes como associação criminosa, invasão, agressões, ameaça, difamação, calúnia, injúria, furto qualificado, roubo de objetos sagrados e usurpação de imóveis quando se trata da apropriação de residências e templos. O grupo que ocupa igrejas, agride e expulsa religiosos brasileiros de suas casas em Angola é formado por dissidentes que foram afastados da Universal depois de desviarem dinheiro de doações e cometerem atos imorais. Esse documento oficial da igreja trata do desligamento de um dos líderes do movimento. O então bispo angolano já havia admitido ter se relacionado sexualmente fora do casamento em 2009. Em 2018, antes de partir em missão religiosa para a Costa do Marfim, ele voltou a confessar o adultério com a mesma mulher. Foi acordado que ele receberia uma ajuda humanitária e poderia continuar a frequentar os cultos. Agora, quase 2 anos depois, o mesmo homem alega ter saído da igreja por sofrer discriminação e suposta imposição para que fizesse vasectomia. Argumentos para legitimar a ocupação, a violência, a xenofobia e até a tentativa de golpe bancário. A crise em Angola repercute cada dia mais entre políticos brasileiros. Hoje é na Igreja Universal, amanhã será em outras igrejas e aí nós permitiremos o caos. Então nós temos que combater isso. Minha solidariedade à igreja e a minha expectativa de que as responsabilidades sejam apuradas. É sempre lamentável ver situações de violência como essa ocorrida em Angola, principalmente numa igreja onde as pessoas buscam a Deus, paz e compaixão. A perseguição de brasileiros é inaceitável, sob qualquer aspecto, sob qualquer condição. Deve ser repudiada e combatida. A liberdade religiosa deve ser sempre garantida, como nós garantimos aqui no Brasil, como garantimos aqui em São Paulo. Em qualquer parte do mundo, liberdade religiosa faz parte do princípio de uma democracia. Amanhã o Senado deve votar o requerimento da Comissão de Relações Exteriores para formar uma comissão parlamentar que possa viajar a Angola e verificar a perseguição religiosa contra brasileiros. No fim da tarde, o senador Major Olímpio disse que a ida está certa.
o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, resolveu acolher a nossa proposta e vai mandar uma delegação de 3 ou 4 senadores e 3 ou 4 deputados federais para se deslocarem numa missão oficial para acompanhar com o governo angolano a adoção de medidas de preservação da integridade física e do patrimônio de brasileiros em Angola. Não podemos admitir que brasileiros possam ser desconsiderados e até atacados num país que é irmão de língua portuguesa e que tem laços profundos com o governo brasileiro. Nós vamos promover uma conversa virtual com a delegação formada por essa comissão no Congresso Brasileiro e os seguintes interlocutores angolanos: representantes da Assembleia Nacional, ministro das Relações Exteriores, ministro do Interior e o Procurador-Geral da República. Eu penso que com isso a gente alerta oficialmente, mais do que já está, as autoridades angolanas a respeito da garantia das questões pertinentes aos brasileiros que estão sofrendo violência no país de Angola. Vou conversar com o primeiro vice-presidente Marco Pereira, vou ver qual o tipo de apoio que os deputados entendem necessário junto com o Senado. Eu, de fato, não conversei com ninguém, vi apenas a preocupação e o discurso do primeiro vice-presidente e nós estamos acompanhando preocupados, mas vamos avaliar com a demanda o que a Câmara pode fazer e ajudar nesse tema.